A palavra de hoje é clara como o nascer do sol, firme como uma rocha inabalável. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pare um instante, respire fundo. Pense em quantos planos já passaram pela sua cabeça. Planos pequenos, planos grandiosos, sonhos secretos que você guardou como tesouro dentro do peito. Talvez você tenha planejado sua vida inteira nos mínimos detalhes. Onde queria chegar, quem queria ao seu lado, que conquistas queria alcançar. Talvez tenha imaginado que, aos tantos anos de idade, tudo já estaria no lugar. A casa, o emprego, o casamento, a estabilidade. Mas a vida, essa senhora cheia de surpresas, mostrou que não é bem assim. E aí surge a pergunta que ecoa no íntimo. Por que tantas vezes nossos planos não acontecem? Será que Deus esqueceu de nós? Será que Ele não ouviu nossas orações? Não, Ele ouviu. Ele sempre ouve. A verdade é que o coração humano pode estar cheio de planos, mas existe um propósito maior, invisível, eterno, que conduz cada passo, cada queda, cada recomeço. Veja os israelitas. Eles tinham um plano: sair do Egito, atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Simples, objetivo direto. Mas o que deveria ser uma travessia de dias virou um caminho de 40 anos. Por quê? Porque seus planos eram pequenos demais diante do que Deus queria ensinar. Eles estavam preocupados apenas em chegar, mas Deus queria transformá-los durante o percurso. Queria que entendessem que a terra prometida não seria apenas uma geografia, mas um estado de coração, um lugar de dependência total da sua presença. E olhe para José. O plano dele era apenas sonhar. Ele via imagens de grandeza, de liderança, de destaque. Mas quem poderia imaginar que antes de se tornar governador do Egito, ele seria jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso numa cela escura? Se fosse por seus próprios planos, ele jamais teria passado por tanta dor. Mas havia um propósito, e esse propósito o conduziu ao lugar certo, no tempo certo para salvar não apenas o Egito, mas sua própria família da fome. Isso nos mostra uma verdade dura, mas libertadora. Os nossos planos podem falhar, mas os propósitos de Deus nunca falham. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, Deus permite que nossos planos desmoronem justamente para que a gente aprenda a descansar no propósito. Porque enquanto nossos planos nos colocam no centro, o propósito de Deus nos tira de cena e coloca Ele no controle. Você já parou para pensar que talvez as portas que se fecharam não foram perdas, mas livramentos? Que talvez aquela pessoa que saiu da sua vida não foi rejeição, mas proteção? Que talvez aquele sonho que desmoronou não foi derrota, mas direção? Sim, porque o que prevalece não é o que você imaginou, é o que Deus escreveu. Muitos fazem planos de grandeza, de fama, de riquezas, mas acabam vivendo vazios, porque não alinharam seus passos ao propósito eterno. Do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta ter todos os aplausos, mas viver sem paz? Os planos humanos buscam aplausos terrenos, mas o propósito divino nos conduz a recompensas eternas. E talvez agora você esteja dizendo: mas eu não entendo os caminhos de Deus. Eu te digo, nem precisa. Não é o entendimento que nos sustenta, é a confiança. Nem sempre Deus vai explicar. Muitas vezes Ele só vai dizer: segue, porque eu estou no controle. Foi isso que Ele disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sem mapa, sem GPS, sem garantias. Apenas fé, e é assim que Deus trabalha. Ele permite que nossos planos se multipliquem dentro do coração, mas no final, só o propósito dele se cumpre. Porque o coração humano é limitado, mas os planos do Senhor são infinitos. O nosso olhar alcança o hoje, mas Deus enxerga a eternidade. Então, se você está frustrado porque seus planos não deram certo, respire. Entenda, isso não é o fim, é apenas o início de algo maior. Deus não te frustrou para te ferir.
Ele te frustrou para te redirecionar. Ele sabe o que está fazendo. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e vai dizer: se tivesse sido do meu jeito, eu não teria chegado tão longe. Provérbios 19, 21. Não é apenas um versículo, é um chamado para que a gente pare de lutar contra a vontade de Deus e comece a fluir nela. É um convite para abrir mão do controle, para entregar o volante da vida a quem realmente sabe a estrada. Porque quando a gente entrega nossos planos ao Senhor, Ele nos surpreende com caminhos que nunca poderíamos imaginar. E não pense que isso significa perder sua identidade, seus sonhos, seus desejos. Não. Significa apenas alinhar tudo isso com o coração de Deus, porque os sonhos que vêm dele não frustram, não adoecem, não se tornam prisões. Pelo contrário, eles nos libertam, nos enchem de vida, nos aproximam do nosso propósito original. Hoje, a palavra para você é: confie no propósito. Não se prenda aos planos que falharam. Não se prenda ao que deu errado. Não se prenda ao que você não conseguiu realizar. Deus não está atrasado, Deus não está em silêncio, Deus não está distante. Ele está conduzindo cada detalhe, mesmo quando você não percebe. O propósito do Senhor vai prevalecer. Nem o inimigo, nem as circunstâncias, nem suas fraquezas podem impedir aquilo que Deus decidiu fazer. Porque o que Ele escreve, ninguém apaga. O que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele planeja, ninguém pode frustrar. Então, ore assim: Pai, eu entrego meus planos em Tuas mãos. Desfaça o que não vem de Ti. Fortalece o que nasceu no Teu coração. Que meus passos sejam guiados não pela ansiedade de realizar meus desejos, mas pela sabedoria de cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, muitos são os planos do coração humano, mas apenas o propósito do Senhor permanecerá para sempre.